Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desta terça-feira, dia 21 de setembro de 2021. Nós estamos na 25ª semana do Tempo Comum. Hoje a cor litúrgica também será vermelha, ontem também o foi. Por quê? Porque hoje é dia de São Mateus, apóstolo e evangelista. Tá? Então, hoje é dia de São Mateus, apóstolo e evangelista, foi mártir. Dos 12 apóstolos, tirando Judas Iscariotes, o traidor, com exceção de São João, evangelista, todos os outros foram martirizados. Todos, sem exceção. Eu tenho a teoria, né? Mas cada um tem que fazer sua experiência. Não do que, por que São João não passou por nenhum martírio. Isso que jogaram, ele caiu num negócio fervente lá de óleo, né? Jogaram óleo fervente nele, ele não morreu. Tentaram martirizar ele, mas não conseguiram. Ele morreu de velhinho lá no exílio, mas morreu de velhinho. Minha teoria, porque ele acolheu Nossa Senhora. Minha teoria besta. Mas se você quiser fazer a sua experiência, ou faça. Certo? Por isso que é bom você... Já que é para passar pano nos problemas da gente, passa o pano nos pezinhos magoados de Nossa Senhora, no coraçãozinho magoado. Não, aí não é o mesmo pano, né? Pega um lencinho, vai enxugar as lágrimas de Nossa Senhora das Dores, né? Seja um ótimo devoto de Nossa Senhora, tenha amor por ela. Se for o caso, se você tem uma dificuldade de ser devoto de Nossa Senhora, seja devoto de um santo bem devotado, que foi devotado aqui na Terra e ainda o é lá no céu, como por exemplo São Padre Pio de Pietrautina, Santo Antônio Maria Claret, quem mais que era devoto? Santo Afonso Maria de Ligório. Tem mais santos aí, né? E santas também. Sejam bem devotadas a Nossa Senhora, porque ela é quem indica o caminho da santidade. Não estou dizendo que não vai ter martírio no processo. Teremos sim. Mas é algo um pouco diferente, né? Porque eu vejo santos muito apaixonados por Cristo, que viveram mesmo a cruz de Cristo intensamente, mas é por amor. Então, se a tua linha é mariana, continue mariana. Claro que é na linha mariana para nos levar a Jesus Cristo. Mas só Jesus ali é hard, né? Procura ajuda com algum santo pedindo intercessão para a sua santidade. Minha humilde opinião, tá? Bem, que mais que vamos falar? Bom, não vamos falar nada porque eu extrapolei o tempo para gravar. Eu tenho sempre um tempo para gravar durante o dia. E como eu tive que gravar o áudio da segunda-feira, estava atrasada, já falei bastante ontem. Então não vou falar nada hoje, beleza? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma oração ao Anjo da Guarda do Brasil, pedindo a proteção, a intercessão do Anjo da Guarda, né, do Brasil, para todo o povo brasileiro, para todos que sofrem. E já no esquenta de 12 de outubro, né, já vamos rezar aí para que Nossa Senhora Aparecida nos conceda proteção, enxugar nossas lágrimas, né? Nos dar suporte, mas acima de tudo saber pedir também em oração coisas importantes para a nossa caminhada. Não só de pão vive o homem. Tá certo que de barriga vazia ninguém aguenta em pé, né? Mas se a gente tem um mínimo, vamos pedir coisas mais importantes. Agora é a hora, tá? Deus eterno e onipotente, que destinastes a cada nação o seu anjo da guarda, concedei que pela intercessão e patrocínio do anjo do Brasil, sejamos livres de todas as adversidades. Por Cristo, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Antiga oração da coleta da missa em honra ao anjo da guarda do Brasil. Só informando que eu recebi essas orações de fonte segura, por isso que eu estou falando, tá? Orações assim eu não faço a bel prazer. Essa oração a São José que eu faço, só recordando se você está perdendo aí a informação. Primeiro, estou fazendo as orações a São José devido ao ano extraordinário que o Papa Francisco concedeu no dia 8 de dezembro do ano passado e que vai terminar no dia 8 de dezembro desse ano, tá? E essa oração é dele. A partir da carta? Carta Apostólica Patris Corde, tá? Na nota de rodapé 10.
Diz que ele reza há 40 anos, depois das laudes, ele recita uma oração a São José, retirada num livro antigo dele lá, de orações da França. E aí, é essa que eu rezo, tá? Mas existem outras orações que são aprovadas eclesiasticamente e que te concedem indulgências parciais. A grande maioria das orações que rezamos, eles são concedidas indulgências parciais. Gente, vai chegar novembro, é hora de a gente estar fazendo mais indulgências para os falecidos, as almas do purgatório, tá? Para os nossos entes queridos falecidos, tá bom? Então vá se informar o que é indulgência parcial e plenária. Eu recomendo, se você nunca me ouviu falar sobre isso, o livro do professor Felipe Aquino, O que são as indulgências, tá? Editora Cleófas, pelo amor de Deus, gente, esse livro é de cabeceira, você tem que ter. Você que fica aí propagando como influenciador digital, católico, um monte de coisa linda, maravilhosa, mas às vezes não tem aprovação eclesiástica, aí o que adianta? Não adianta falar assim. Eu respeito bastante alguns padres populares, não são todos, tem um, mas eu não vou citar o nome para preservar ele. Não estou criticando ele, mas assim, curta aqui, se você está esperando uma grande bênção, uma melhoria da sua vida e tal, tá, tudo bem, para uma fase da vida é importante, mas chega uma fase depois da caminhada que a gente tem que ser mais sério e maduro também, e a gente tem que começar a fazer de forma correta, como diz o magistério, a tradição da Igreja Católica. E poucas pessoas falam sobre as indulgências. Entendeu? Então tem que falar. Aqui, ó. Pode ser parcial. Certo? Em outro momento eu falo sobre as indulgências, porque todo ano eu tenho que repetir. Aí eu fico braba. Por que eu tô braba? Porque eu não sou a melhor pessoa para falar essas coisas. Quem tem que falar isso é o padre, né? Alguns outros padres. Eu não ouço esses padres falar. Padre Paulo Ricardo fala. Vamos corrigir também, né? Padre Paulo Ricardo fala. Padre Duarte de Souza Lara, que vai estar no Congresso Angélico aí, que já vai, acho que começou, né? Ou vai começar essa semana já, lá em Aparecida, pela comunidade Ruá, certo? Ele fala bastante. Quem mais? Um outro pregador católico. E eu não vou ficar indicando, porque eu tive um problema sério, não é nem com padre. Eu tive um problema sério com um pessoal aí. E eu estou evitando o máximo de fazer indicação, mas aquilo que eu considero importante eu vou indicar. Então o livro do professor Felipe Aquino, o padre Duarte de Souza Lara, o padre Paulo Ricardo, que esses não tem o que você discutir, certo? Beleza? Então procure saber o que são indulgências. Tem as plenárias e as parciais. As parciais você pode fazer quantas vezes você quiser. A plenária é apenas uma por dia, tá? Vamos rezar uma oração a São José. Glorioso patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda nestes momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenha uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão, dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, a primeira leitura desta terça-feira de São Mateus Apóstolo é Efésios, capítulo 4, versículos 1, depois do 1 ao 7 e depois do 11 ao 13. Irmãos,
Eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. E foi ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas e outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, ele capacitou os santos para o ministério para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 18, com o refrão: seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra das suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, a noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Evangelho de hoje. Mateus 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e o evangelho deste último domingo, dia 19, foi Marcos 9, versículos 30 a 37. Que tem 3 pontos aqui importantes de reflexão que, separados, dá para você meditar, mas também você tem que juntar tudo para seguir o caminhar em Cristo. Então, recorde lá qual que foram as leituras desse domingo, lembrando que a primeira e a segunda leitura, mais o salmo daquele dia, vai fazer o direcionamento para o Evangelho. São leituras interligadas entre si. A coisa não é solta. Eu também já pensei isso, sabe? Não vou terminar com essa. Olha como é que são as coisas, né? Eu passei muito tempo achando... Por que o padre está de verde? Por que as leituras são essas? E aí eu pensei que o problema era só comigo, ou seja, era uma questão só minha. Nossa, agora que eu estou fazendo a vivência da missa diária e tal, porque teve um período que eu fazia a missa diária ouvindo pela rádio ou vendo pela TV. Mas foi bom, porque foi um mega de um aprendizado. Que eu percebi o quê? A liturgia do dia é a liturgia do dia, com exceção quando é uma data da padroeira da paróquia ou daquela comunidade em particular. Mas geralmente a liturgia é a mesma para todos, né, da Igreja do Brasil. Outra coisa importante, a cor também. A cor do altar, das toalhas, dos paramentos, tem que fazer, né, refletir a liturgia do dia. Eventualmente a gente vê algo destoante, por quê? Porque o padre, é porque hoje nós estamos rezando para os falecidos, ou hoje é o dia da padroeira, ou do padroeiro que é mártir, etc e tal. Aí troca a cor. Aí eu fui conversar com uma colega uma vez e ela pensava como eu pensava, que o padre que escolhia a liturgia, que ele que escolhia a roupa e usava a bel prazer, e não é assim. Então estejam atentos à liturgia do dia. A liturgia do dia, se você faz a leitura do jeito que eu estou fazendo, um encaminhamento, mas você tem que encontrar o seu jeito, ele tem uma conectividade, geralmente, com a leitura do domingo. Então, estamos na 25ª semana do tempo comum, pegamos a leitura de domingo para dar o suporte necessário para nós interpretarmos as outras leituras, tanto primeira leitura, salmos e evangelho.
tá? É assim que eu faço. Então é importante fazer sempre essa volta, vamos relembrar. Até porque a palavra de Deus gosta de fazer memória, tá? Deus Todo-Poderoso é memorialista por excelência, ele sempre vai puxar tudo pela memória. Da memória dele, né? Lógico. E isso é importante, tá? Então, eu tava tão nervosa com as coisas, o que aconteceu? Eu esqueci de falar eu vivo esquecida, né? Então, eu esqueci de fazer a leitura do parágrafo do catecismo, então eu vou ler hoje, dando continuidade, ao parágrafo 1105, tá? Do subcapítulo Espírito Santo atualiza o mistério de Cristo na celebração do mistério cristão, a economia sacramental. 1105. A epíclese, invocação sobre, é a intercessão na qual o sacerdote suplica ao Pai que envie o Espírito Santificador para que as oferendas se tornem o corpo e o sangue de Cristo e para que, ao recebê-los, os fiéis se tornem eles mesmos uma oferenda viva a Deus. Olha, gente, eu vou terminar tudo por aqui, mas eu vou dizer, você que não tem o catecismo da Igreja Católica tá merecendo um tap-tap na cara. Porque é tão bonito você ler um trechinho do catecismo, tá? É muito lindinho de você ver. E a outra coisa muito, muito importante é, se você já tá numa caminhada de fazer estudo bíblico, daqueles de você ler toda a Bíblia durante o ano inteiro, que você já tá assim engatado na leitura, eu tô falando para pessoas hard, né? Porque eu sou bem lesma mesmo. O que o padre Duarte de Souza Lara já falou? Além de você fazer o estudo bíblico, tá, da leitura de trechinho, porque você não vai ler a Bíblia inteira num dia, você faz o estudo por parágrafo do catecismo, certo? Então cada um tem o seu catecismo da Igreja Católica. E outra coisa, pare com esses escrúpulos, por exemplo, eu não quero esse da capa amarela, eu quero aquele do catecismo do Papa Pio X, como é que é? Eu tinha um colega que não sabia que é Pio XI, chamar de Pio X, ai meu Deus, acho que é o Pio XI, Pio XII, não é Pio XII. Tem um catecismo antes desse, né? Gente, a título de história, contexto da história da Igreja Católica, tá ótimo. Só que vamos lembrar o seguinte, tá? O catecismo que rege aqui para nós é o da capa amarela e você vai ter que engolir. Porque isso também é irritante. A pessoa não obedece nem o básico. Como é que vai querer coisas do tempo antes do Concílio Vaticano II? Gente, por favor, ou a gente está em consonância com a igreja, ou a gente é o próprio defensor do anticristo. Então, presta atenção, hein? É nos pequenos detalhes que se faz um bom católico, mas é nos pequenos detalhes que se faz perder um católico. Tenho dito, tá? Então, tenha um catecismo da Igreja Católica da capa amarela, que foi aprovada no período do Papa João Paulo II, para consolidar o Concílio Vaticano II. A título de história da igreja e tal, pode ter, assim como os manuaizinhos de oração antigos. Tenha. É uma herança muito grandiosa. Eu tenho. Fala lá, você rezando, por exemplo, a oração do Sagrado Coração de Jesus, lá da Santa Margarida, concede indulgência de 3 anos. É uma coisa assim, né? Não sei se tem validade ainda, até porque a questão das indulgências tem sido sempre modernizada, digamos, entre aspas, né? Existe o livrinho o Manual das Indulgências pela Paulus, da capa azul, mas o que eu falo? Primeiro, se você não conhece nada de indulgência, compre o livro do padre... Que padre? Professor Felipe Aquino. Apesar que o professor Felipe Aquino pode se tornar padre, né, se ele quiser. Ele é viúvo. Se ele quiser, você pode... Ô, seu professor Felipe Aquino, o senhor não quer ser padre? Estamos faltando com padre, né? Por que não? Apesar que ele tem outras demandas, né? Ele tem a editora dele, que é muito, muito bacana, super indico. Tá? Beleza? Gente, por favor, falei bastante coisa, joguei bastante coisa por aí, é para vocês pensarem mesmo, tá? Um abraço a todos, uma ótima terça-feira, um ótimo dia de São Mateus, mas assim, vamos estar firmes e fortes como bons cristãos católicos, né? Nada de ficar aí chorando eu acho que o mais importante é, além de só, não é essa crítica que o pessoal coloca enrustido como é que correção fraterna, né?
Tem muita coisa errada sendo falada que é correção fraterna. Então, cuidado. Melhor fazer uma autocorreção fraterna. Auto, faz pra você, certo? Beleza? Então, vamos parar de usar as redes sociais para falar besteira também, né? Propagar também coisas. E qual que é o objetivo do seu perfil aí no Instagram, no Facebook, ou seja lá onde for, no YouTube? É para conseguir curtidas e compartilhamentos ou para você tentar transmitir o evangelho? Porque só a curtida não reflete muito, gente. Só curtidas não reflete. O que vai refletir de fato? É se a pessoa que está curtindo tomar consciência de pegar a sua Bíblia e fazer as leituras do dia, de saber que aquele santo do dia, ele teve atitudes heróicas sob a graça de Deus, né? Lembrando que dia 19 foi dia de Nossa Senhora de La Salete. Eu já li coisas vagas assim a respeito, mas dessa vez eu li outras coisas sobre a aparição de La Salete, e é muito bacana. E a gente está comendo bola, nos perdendo nas redes sociais, né? Nas muitas lives que existem por aí. Gente, fiquem em paz, na paz de Cristo. Boas leituras.